O Intercept X é um produto poderoso. Ele tem várias camadas de proteção para proteção contra vários vetores de ameaças diferentes e não depende de uma forma específica de varredura. Isso é ótimo porque agora os bandidos estão enfrentando toda a fortaleza de defesa, em vez de apenas o antivírus tradicional baseado em assinatura. Políticas mal configuradas levam a violações nessa fortaleza de proteção contra ameaças. Você pode se sentir indefeso quando os bandidos atacam e em uma posição que você não deseja, como o cara de ti. Não se preocupe, hoje vamos detalhar a política de proteção contra ameaças para que você possa configurar sua política com a maior segurança possível. Antes de entrarmos na política, precisamos falar sobre autenticação multifator ou MFA. Com o MFA ativado, o login no central exigirá um segundo fator. Temos diferentes opções disponíveis, como Google Authenticator ou códigos SMS, escolha a que funciona melhor para você. A MFA torna mais difícil para um mal-intencionado comprometer sua conta porque eles precisam de acesso a esse segundo fator e não podem simplesmente adivinhar ou usar força bruta em sua senha. O acesso ao seu painel é o sistema de segurança mais importante que você possui, portanto, não o deixe cair em mãos erradas. Para ativar o MFA, vá para as configurações globais e role para baixo até a autenticação multifator. Recomendamos habilitar todos os administradores precisam de MFA. Confira a descrição do vídeo para mais documentação sobre MFA e Sophos Central. Agora vamos pular para a política de proteção contra ameaças e políticas de endpoint e selecionarei minha política de teste que já atribuí a alguns usuários e irei para a guia de configurações. Agora, essas configurações terão uma aparência um pouco diferente na política do endpoint em relação à política do servidor. Na maioria das vezes, as configurações são idênticas, mas o posicionamento das configurações é um pouco diferente. Analisaremos primeiro a política de endpoint e, em seguida, abordaremos as diferenças na política do servidor. Agora, logo no início, vemos o uso das configurações recomendadas. Perfeito. Deixe ativado em sua organização, estará em ótimas mãos. Desde que você tenha instalado o Intercept X nos dispositivos em seu ambiente, eles receberão uma política que consideramos segura hoje e a atualizaremos de acordo quando adicionarmos novos recursos no futuro. Agora há mais na política, como verificações de sistema agendadas, isolamento de dispositivos e exclusões, mas falaremos sobre isso em um minuto. Vamos detalhar algumas dessas configurações recomendadas por enquanto, caso você realmente precise se desviar das recomendações. A proteção de vida permite que o antivírus procure as informações de ameaças mais recentes do Sophos Labs online sobre itens que estão sendo verificados. O aprendizado profundo é o aprendizado de máquina ou IA que pode detectar ameaças sem o uso de assinaturas tradicionais. Ele verifica arquivos executáveis portáteis ou PEs antes da execução e fornece uma pontuação de confiança sobre se o P é malicioso ou não. Essa varredura é rápida e sempre é feita em um P, mesmo que você o tenha excluído, mas se você excluir o P, ele desconsiderará o resultado da varredura e permitirá a passagem do P. Testamos extensivamente o modelo de detecção antes do lançamento para reduzir o número de falsos positivos, mas há uma pequena chance de que eles ainda ocorram. Mais informações sobre como relatar falsos positivos na descrição abaixo. A varredura em tempo real é sua proteção principal no dispositivo. Na verdade, ele determina se o endpoint realmente fará a varredura do P durante a execução. Isso inclui, em ordem, a varredura de reputação, o scanner de aprendizado profundo, a varredura tradicional baseada em assinatura e a varredura de controle de aplicativos. Se você desativar a configuração, todos os outros elementos não funcionarão. Por que temos tantos exames? É como uma pilha de peneiras. Algumas varreduras são melhores na detecção de diferentes tipos de coisas ou são mais eficientes. Empilhá-los juntos significa que, se uma detecção ocorrer em uma camada, não prosseguiremos para a próxima. Isso nos permite otimizar a proteção e o desempenho.
Remediação é quais ações tomar quando uma ameaça é realmente detectada. Podemos ver que o controle deslizante de ativação de criação de caso de ameaça está ativado, o que significa que, quando uma ameaça for detectada no Centro de Análise de Ameaças em casos de ameaças, veremos entradas semelhantes a esta. Os casos de ameaça são incrivelmente benéficos ao investigar o que aconteceu ao lidar com uma infecção, então você deve manter isso ativado. Lembre-se de que nem toda detecção gerará um caso de ameaça. Incluímos mais documentação sobre casos de ameaças na descrição do vídeo. As configurações de proteção de tempo de execução são sua proteção contra a exploração ativa, monitorando o comportamento depois que os arquivos foram executados e estão tentando causar danos. Explorações ativas são ações que aplicativos bons conhecidos podem ser forçados a executar, o que pode ser mal intencionado. Pense em macros em documentos do Word. O Word é um bom aplicativo e não será interrompido por nossa digitalização P. No entanto, a macro que você acabou de carregar o chama de PowerShell para editar suas variáveis de ambiente local, alterando o caminho do File Explorer para um P malicioso que veio junto com o documento do Word. Basicamente, a mitigação de exploração ativa analisa o que um aplicativo está fazendo e determina se essa ação é maliciosa ou preocupante, independentemente de qual P ou processo está realizando a ação. Recomendamos que todas essas configurações sejam ativadas. Vamos examiná-los brevemente, mas você pode encontrar informações mais detalhadas sobre eles na descrição do vídeo. CryptoGuard é sua principal proteção contra ransomware para arquivos de documentos, que são comumente visados. Ele examina extensões de arquivo específicas e é acionado se um P ou processo alterar mais do que um número limite de arquivos em um período de tempo específico. Essa alteração resulta em alteração suspeita no arquivo, como se o arquivo fosse excluído ou a extensão fosse alterada. Protect from Master Boot Record Ransomware protege os dispositivos contra ransomware que criptografa o MBR, o que pode impedir a inicialização e ataques que limpam o disco rígido. Protege funções críticas na navegação na web, navegação segura, protege os navegadores da web de serem explorados. Lembre-se de que, embora isso não seja proteção de download ou controle da web, essas também são camadas importantes de segurança que você pode configurar na política de controle da web. Mais informações sobre a política de controle da web na descrição do vídeo. Ir para um site que baixa um P malicioso não será interrompido por isso. Em vez disso, ele está procurando por coisas como injeções de JavaScript, scripts entre sites SQL e outras explorações que o site pode forçar seu navegador a fazer em seu dispositivo. Reduza as explorações em aplicativos vulneráveis e proteja os processos. Protege aplicativos e processos mais propensos à exploração. Temos opções para qual tipo proteger, mas sim, recomendamos ativá-los todos. Novamente, esses são fatores de exploração comuns, como Java, documentos do Office e assim por diante. Esses aplicativos não são maliciosos, são os dados sendo inseridos neles, fazendo-os fazer algo malicioso. O rastreamento de ramificação da CPU é específico para processadores Intel e permite rastrear a atividade do processador para detecções. As configurações destacadas em azul são novos recursos que acabamos de lançar no software ou recursos que estão disponíveis apenas para os programas de acesso antecipado. Portanto, se as configurações disserem ingressar no EAP agora, elas se aplicarão apenas aos dispositivos no EAP. As configurações avançadas contêm mais algumas opções para a solução de problemas que recomendamos deixar como padrão. Essas configurações podem desativar os recursos que abrem as principais vulnerabilidades, então você realmente não quer brincar com isso. O isolamento do dispositivo foi projetado para impedir o movimento lateral de malware, como worms, para a infraestrutura crítica. Ele injeta um bloco na pilha de rede de um dispositivo quando um status de integridade vermelho é detectado. Nenhum tráfego de rede será permitido desse dispositivo, exceto para sofos ou dispositivos e portas definidos que você configurou nesta política.
Isso pode ser ótimo para infecções por malware, mas coisas como falhas de atualização e serviços ausentes também acionam o isolamento do dispositivo. Você deve equilibrar a experiência do usuário e sua postura de segurança. Ative a configuração apenas para sistemas que tenham acesso a áreas críticas de sua rede. Incluímos mais documentação na descrição do isolamento do dispositivo, portanto, verifique isso antes de ligá-lo. As verificações agendadas não são tão importantes como costumavam ser, portanto, não as definimos para nenhum momento por padrão. Por causa da varredura em tempo real e do scanner em segundo plano que está sempre em execução, não há tanta necessidade de uma varredura completa do sistema. Se você estiver usando verificações completas do sistema, lembre-se de que a verificação de arquivos compactados diminuirá significativamente a velocidade, portanto, é melhor deixar isso desativada. Lembre-se de que um P malicioso não pode ser executado de dentro de um arquivo, portanto, quando o arquivo é extraído, verificamos o conteúdo e o capturamos. Também é importante observar que, se uma verificação for acionada antes da conclusão de outra verificação completa do sistema, ela encerrará a primeira verificação. Portanto, você deve levar em consideração quanto tempo leva para realmente verificar seus dispositivos. Uma varredura por semana fora do horário de trabalho geralmente é suficiente. Agora, na zona de perigo, vamos com exclusões. Em algumas situações, as exclusões podem ser inevitáveis. Tente usar um bisturi ao fazer exclusões e não um fio de cabelo. O que queremos dizer com isso é tentar ser o mais exato e preciso possível. Não exclua unidades inteiras. Exclua arquivos e detecções específicos em vez de pastas inteiras. Fazemos verificações de integridade dos clientes e, às vezes, vemos coisas como as unidades DAH excluídas, o que é muito arriscado. Lembre-se, qualquer P que se enquadre em uma exclusão não terá restrições durante a execução. Ele será capaz de fazer qualquer coisa maliciosa que quiser. Antes de fazer exclusões, leia a documentação sobre exclusões de verificação e, ao fazer exclusões, leia a descrição da exclusão exibida para garantir que você esteja usando o tipo certo de exclusão. Por exemplo, se a mitigação de exploração ativa detectar uma ameaça, ela aparecerá na opção de explorações detectadas. Tentar fazer uma exclusão de arquivo ou pasta para essa detecção não funcionará porque isso se aplica à verificação em tempo real, não à mitigação de exploração ativa. Se você estiver colocando exclusões em sua política, crie uma política separada para os usuários ou dispositivos que precisam dessas exclusões, se possível, para minimizar o escopo dessa exclusão. Vimos algumas situações bastante confusas devido ao uso indevido de exclusões e não queremos que isso aconteça com você, então tome cuidado. Mudando para o lado do servidor, enquanto todas as configurações são praticamente as mesmas, elas são ordenadas de maneira um pouco diferente. Basicamente, todos os recursos avançados de interceptação ficam no topo, enquanto os recursos de proteção padrão ficam embaixo. Se você tiver a licença avançada do Intercept X, habilite todos os recursos avançados para proteção total. Quando você cria uma nova política, todas as configurações recomendadas serão ativadas, mas as opções avançadas de Interceptação X não têm a mesma caixa de seleção de configurações recomendadas de uso que vimos no lado do endpoint ou no lado dos recursos padrão de proteção do servidor. A proteção do servidor pode ser um pouco mais sensível do que o endpoint, portanto, pode ser necessário alterar algumas dessas configurações para otimizar o desempenho. Para saber mais sobre nossos produtos e serviços, convidamos você a entrar em contato com o time Alderi. Alderi é um canal oficial Sophos Platinum e estamos prontos para responder a todas as suas perguntas, fornecer informações adicionais e discutir como podemos ajudar a impulsionar ainda mais o sucesso da sua empresa. Nossa equipe de especialistas está preparada para oferecer soluções personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas. Quer você esteja procurando por antivírus, firewall Sophos ou outras soluções em cibersegurança, estamos aqui para ajudar. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos colaborar para a segurança de dados da sua empresa, licenciamentos,
projetos, hardwares e muito mais. Acesse www.alderi.com.br ou ligue para DD 11 40 63 26 55. Estamos ansiosos para iniciar uma parceria duradoura e contribuir para o avanço tecnológico contínuo do seu negócio.